Olá, o programa Respostas está de volta com muita alegria aqui pela TV Imaculada. Que bom que você está aí junto conosco nesse momento. O programa nessa TV que traz tanta luz, tanta esperança para vocês. E de fato nós vivemos em um tempo em que nós precisamos de reconstruir os significados, os sentidos de todo o nosso caminhar, da nossa vida. Sempre voltar ao porquê nós fazemos as coisas. Sempre buscar naquilo que nós cremos, aquela luz que nós precisamos para iluminar todas as temáticas, todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque se a fé nos apresenta uma luz, é porque nós vivemos diante do discernimento, porque nós estamos na dimensão da peregrinação, do caminho, e o caminho comporta trevas e luz. Então, nesse sentido, a tocha da fé ilumina nosso caminhar na nossa existência concreta, na nossa existência histórica. Como vocês sabem, o primeiro bloco do programa Respostas trata de uma reflexão. Trata-se de uma reflexão. E aqui a gente reflete junto. Nós queremos lembrar que o programa Respostas não traz uma fórmula de bolo, mas nos ajuda, apresenta elementos que nos ajudam a refletirmos juntos. Neste sentido, este primeiro momento, esta ajuda do programa com a leitura de um texto que é muito importante, um momento do Pentecostes da Igreja nestes últimos tempos, que nós chamamos Concílio Vaticano II, onde toda a Igreja esteve reunida para tratar daqueles temas fundamentais para o caminhar da Igreja no mundo. Por quê? Porque nós não queremos construir uma igreja à nossa imagem e semelhança, mas uma igreja que seja reflexo daquilo que Cristo sonhou para a sua comunidade de salvação. Esta comunidade que deve exatamente nos ajudar a sair do estado de sombras, dos problemas, e trazer-nos para a luz da vida, aquilo que o nosso Deus nos propõe sempre. E exatamente nós estamos refletindo esses dias sobre a questão do ateísmo. E é interessante que desde o programa passado, não sei se vocês perceberam, depois do concílio, na Gaudium et Spes, refletir sobre as formas, fala primeiro que é um fenômeno, o ateísmo é um fenômeno, sobretudo nessa época, bastante complexo. Nós vamos ver as suas causas e as suas formas. E agora, o que a gente está refletindo? Agora, na Gaudium et Spes, nós estamos refletindo qual a atitude da igreja diante do ateísmo. Como é que nós lidamos com esta questão? E aí nós percebemos que outros temas estão implicados também nessa temática, como a liberdade religiosa, que deve haver não um tratamento distinto no Estado entre crentes e não crentes. Então, nesse sentido, a liberdade religiosa é um tema que vai ali acoplado a esta problemática. Então, vamos para a leitura do texto, nada melhor do que isso, e depois nós já vamos voltar para a reflexão. E, de fato, olhando e encarando o problema do ateísmo na perspectiva moderna, e agora, de modo muito específico, o recorte da nossa abordagem é aquele: qual que é a atitude da igreja perante o ateísmo? Boa leitura para vocês, eu vou ler junto com vocês e nós já voltamos para a reflexão. A dignidade da pessoa humana. Atitude da igreja perante o ateísmo. Quanto ao remédio para o ateísmo, ela há de vir da conveniente exposição da doutrina e da vida íntegra da igreja e dos seus membros, pois a igreja deve tornar presente e como que visível a Deus Pai e a seu Filho encarnado, renovando-se e purificando-se continuamente sob a direção do Espírito Santo. Isto há de alcançar-se antes de mais com o testemunho de uma fé viva e adulta, educada de modo a poder perceber claramente e superar as dificuldades. Magnífico testemunho desta fé deram e continuam a dar inúmeros mártires. Ela deve manifestar a sua fecundidade, penetrando toda a vida dos fiéis, mesmo a profana, levando-os à justiça e ao amor, sobretudo para com os necessitados. Finalmente, o que contribui mais que tudo para manifestar a presença de Deus é a caridade fraterna dos fiéis, que unanimamente colaboram com a fé do Evangelho e se apresentam como sinal de unidade. Ainda que rejeite inteiramente o ateísmo, todavia a Igreja proclama sinceramente que todos os homens, crentes e não crentes, devem contribuir para a reta construção do mundo no qual vivem em comum, o que não é possível sem um prudente e sincero diálogo. Deplora, por isso, a discriminação que certos governantes introduzem entre crentes e não crentes,
com o desconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. Para os crentes, reclama a liberdade efetiva que lhes permite edificar neste mundo também o templo de Deus. Quanto aos ateus, convida-os cortesmente a considerar com o espírito aberto o Evangelho de Cristo. Pois a Igreja sabe perfeitamente que, ao defender a dignidade da vocação do homem, restituindo a esperança àqueles que já desesperam do seu destino sublime, a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. Longe de diminuir o homem, a sua mensagem contribui para o seu bem, difundindo luz, vida e liberdade. E fora dela, nada pode satisfazer o coração humano. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Como eu sempre falo para vocês, quando nós falamos que as pessoas têm que voltar às fontes, nós precisamos ler o Concílio Vaticano II. Nós precisamos conhecer a partir da leitura. E como nós temos à disposição, inclusive na internet, não precisamos ficar com a mediação das interpretações daquelas que são tendências dentro do corpo eclesial, porque nós temos uma igreja que ela é macro, e dentro desta realidade macro do complexo, nós temos diversas linhas de interpretação dentro do cristianismo católico. E o que acontece? Que as pessoas sempre filtram a partir da visão que elas têm. Então, essa interpretação, o que ela precisa? Na base dela, nós precisamos fidelidade ao texto. Fidelidade ao texto é o primeiro, primordial, essencial elemento para a nossa interpretação do texto. Então o texto de hoje começa falando a igreja, seu papel diante do ateísmo, é uma coisa extraordinária. Qual que é o remédio diante do fenômeno do ateísmo? Tá? É claro que eu vejo com dificuldade nós pensarmos ateísmo no Brasil. Tá? Porque, gente, o número de igrejas, de denominações religiosas, de grupos religiosos que vão sendo formados a cada dia, é um número assustador. Então, o Brasil é uma nação profundamente religiosa. Os dados estão aí para confirmar. Então, nós não temos um problema com o ateísmo, porque existe até uma certa... Socialmente, existe um certo tabu, por exemplo, de alguém se proclamar ateu. Por quê? Porque nossa sociedade se vê como uma sociedade cristã. Então, eu não aplicaria de modo bastante, digamos assim, muito matemático a um contexto nosso. Porque eu vejo que o nosso contexto é outro. O nosso problema é outro. Mas tá, vamos continuar dentro da temática, porque a visão que o Concílio Vaticano II tem não é só da realidade brasileira. Ele tem a visão da igreja no mundo, tá? E esse problema, ele aparece para nós, mas depois a gente pode conversar sobre isso numa outra perspectiva. Qual que é o remédio? O primeiro remédio, o que o concílio está dizendo? Que nós precisamos de uma conveniente exposição da doutrina. Olha só, a exposição da doutrina não pode deixar de tal modo, né, obscurecida aquelas que são, por exemplo, as verdades centrais, verdades periféricas de tudo aquilo que nós cremos. Então, em primeiro lugar, clareza da doutrina, na explanação da doutrina. Segundo aspecto, não menos importante, vida íntegra da igreja. Vida íntegra da igreja e dos seus membros. Não é só uma questão de doutrina reta, é uma questão de vida reta também. Porque o cristianismo não separa a fé da vida. Aliás, esse divórcio é traumático para todos nós. E nesse sentido, o texto continua dizendo que a igreja tem que tornar presente, visível, o rosto de Deus Pai, o rosto do seu Filho encarnado. Essa mesma igreja tem que se colocar na atitude de renovação, de purificação constante. Como é que ela faz essa purificação constante? Sobre o fogo do Espírito Santo, sobre a direção do Espírito Santo, porque é este Espírito que apresenta, que faz com que a igreja seja reflexo do rosto do Filho de Deus encarnado. E aqui nós temos a questão do testemunho, né? Primeiro lugar, o testemunho de uma fé viva e adulta.
Essa é a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer contra o ateísmo. Quando um cristão vive sua fé de maneira adulta. Muito interessante o que o concílio está falando, que o testemunho nosso tem que ser o testemunho de uma fé viva. Olha, dois adjetivos estão aqui. Uma fé viva e adulta. Educada de modo a perceber claramente, olha só, a perceber, a indicar o caminho de superação das dificuldades. E é interessante que aqui, por exemplo, a igreja já cita o exemplo dos mártires na sequência, né? Os mártires para nós são um grande apelo, uma pessoa que é capaz de dar a própria vida, de ir até as últimas consequências, de doar aquilo que é mais precioso pelo seu testemunho de fé. Então os mártires brilham como grandes testemunhas que a igreja pode apresentar no dia de hoje. E veja que essa igreja tem que manifestar sua fecundidade, penetrando na vida de todos os fiéis, mesmo na vida profana, porque essa é uma linguagem que se utiliza ainda no tempo, sobretudo da teologia clássica, né? Aquela distinção entre vida religiosa, espiritual e vida profana. Então, está dizendo que a fé, que a fecundidade do evangelho deve atingir todas as esferas da nossa vida, também a vida profana, assim dita, né? Essa fecundidade, levando-nos à justiça, ao amor, sobretudo para com os mais necessitados. Aqui é um ponto muito interessante da reflexão do concílio, né, gente? Que a igreja, sobretudo quando age na caridade pelos mais necessitados, pelos mais sofridos, ali nós temos um testemunho muito mais lúcido e transparente da vontade de Deus. Por isso que eu digo que na comunidade a gente não deve delegar a um grupo o serviço da caridade, porque o serviço da caridade é constitutivo, é dimensão estrutural da vida eclesial. É uma dimensão estrutural, né? E nesse sentido, a igreja, por outro lado, rejeita o ateísmo. É óbvio que nós vamos rejeitar o ateísmo, mas aí como lidar com o ateísmo, com quem se entende e se proclama dentro da comunidade? Olha só, a igreja chama todos, crentes e não crentes, né? Que devem todos contribuir para a reta construção do mundo. Essa é uma tarefa, por quê? Porque todos nós somos cidadãos da igreja, mas nós somos também cidadãos dentro do Estado, dentro da organização sociopolítica de uma sociedade. Os cristãos estão inseridos dentro desta realidade. Então, ou crente ou não crente, todos nós temos que trabalhar para a construção do mundo, né? No qual nós vivemos em comum. É a casa comum, como o Papa Francisco coloca, né? O que é importante aqui? A sinceridade da convivência pacífica entre quem crê e quem não crê. E isso, gente, não é possível sem um prudente e sincero diálogo. Olha que interessante, o diálogo tem que ser prudente, mas o diálogo também tem que ser sincero. E aí a igreja acena um problema, que muitos governantes agem de maneira discriminatória. Olha só, deplora a igreja, ela não aceita, por isso, a discriminação que certos governantes introduzem entre crentes e não crentes, com desconhecimento, por exemplo, dos direitos fundamentais da pessoa humana, porque a liberdade religiosa é o tema que eu falei para vocês que ia entrar, né? A liberdade religiosa é a liberdade de quem crê, mas inclui também a liberdade de quem não crê. Esse ponto nós temos que lembrar. Para os crentes, a igreja, por seu lado, para nós que cremos, reclama a liberdade efetiva, que lhes permite exercer a vida religiosa, exercer a sua dimensão religiosa, a prática religiosa confessional dentro da estrutura da sociedade. Essa é a parte religiosa, tá? Então nós pedimos, a igreja pede ao Estado essa liberdade religiosa que permita-nos edificar no mundo também o templo de Deus, que podemos distinguir, mas não separar a vida cotidiana, a vida dita profana e a nossa vida de fé, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agora, o que a igreja faz também no final? Faz um apelo aos ateus, pede aos ateus que, no respeito ao posicionamento deles, convida-os, olha o texto, cortesmente a considerar com espírito aberto o Evangelho de Cristo. É um apelo que os crentes fazem àqueles que não creem, né? Por isso que a igreja defende a liberdade religiosa, mas não deixa de fazer um apelo ao coração humano
porque entende que a nossa proposta, que a proposta de Deus e de Cristo, é uma proposta de plenitude, de plenificação do humano e de todas as realidades do mundo. Muito bem, nós chegamos ao final desse primeiro bloco com a nossa reflexão sobre como a igreja deve lidar então com o fenômeno do ateísmo. Nós vamos para o nosso intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa Respostas. Muita alegria, como nós prometemos, segundo bloco, e agora muda um pouco a dinâmica do programa. Vocês que já assistem, participam conosco, mas tem gente que talvez está aqui no programa pela primeira vez. No segundo bloco, a dinâmica é exatamente aquela de fazer essa interação maior com você que está aí em casa, você que está aí no seu carro, porque vocês sabem que esse programa ele tem diversas possibilidades da gente assistir. E nesse sentido, agora nós vamos levar em consideração as perguntas que vocês nos enviam. Eu preciso dizer uma coisa aqui que eu digo com frequência, mas ela precisa ser repetida. Nós temos uma ordem da sequência das respostas que vocês nos mandam. Como por vezes nós temos uma demanda muito grande de perguntas, o que a gente faz? A gente vai levando nessa ordem até chegar o momento de responder a sua pergunta. Então, porque você se pergunta, poxa, eu mandei a pergunta no programa passado, até agora não apareceu a minha resposta? É natural a sua pergunta, mas é que aí nós temos uma sequência de perguntas, porque a gente sempre mantém esse princípio, nós não jogamos fora nenhuma pergunta, tá? Nós não deixamos para trás nenhuma pergunta. Então, num primeiro momento, a gente prefere esta ordem, tá? Esta ordem de chegada das perguntas. Então, se você mandou sua pergunta, não desanime que uma hora a resposta dela vai aparecer, tá certo? É isso mesmo. Então, fique aí atentos, participando do programa, que num determinado momento a sua pergunta vai aparecer. E nós vamos começar o programa, o segundo bloco do programa de hoje, com a pergunta da Helena, lá do bairro Tijuca. Eu conheço Tijuca porque eu trabalhei quando eu era seminarista, Fábio, lá no bairro Tijuca, na comunidade São Paulo Apóstolo, né? Eu lembro daquela região, que por sinal hoje, meu Deus, quando eu vou no Tijuca, eu falo, é o mesmo Tijuca que eu conheci, como cresceu aquela região. Aliás, Campo Grande como um todo, né? Eu estive fora do Brasil por um tempo, quase 10 anos, fiquei 9 anos. Eu digo para vocês que quando eu voltava, eu falava, meu Deus, né? Campo Grande, por exemplo, da primeira vez que eu fui, acho que eu voltei depois de 3 anos. Eu falei, gente, será que é a mesma Campo Grande? Então foi um período assim, onde a gente via o crescimento digamos assim, da própria cidade de maneira muito, muito clara. Muito bem, e agora, então por isso que eu estou falando para vocês que eu lembro do bairro Tijuca. E agora nós vamos para a pergunta da Helena. A Helena pergunta, os arautos do Evangelho, ela só pôs os arautos, mas eu acrescento, os arautos do Evangelho são pertencentes à Igreja Católica? Então, Helena, claro que a minha resposta já no primeiro momento é exatamente, os arautos do Evangelho, eles pertencem à Igreja Católica Apostólica, né, Romana, que nós respondemos diretamente também ao Papa Francisco atualmente. A sua dúvida se os arautos são da Igreja Católica, Helena, provavelmente pode ser porque você já deve ter conhecido o círculo das redes sociais. E nas redes sociais, nós temos a expressão de diversas tendências dentro da Igreja Católica. Então, dentro da Igreja Católica, podemos chegar a determinados grupos que são apaixonados por determinadas realidades. Por quê? Porque essas realidades exprimem um pouco aquela visão que eles têm do cristianismo. Então, eu digo o exemplo dos arautos. Os arautos são considerados de grupos um pouco mais, diríamos, na acepção positiva do termo, conservadores. Com conservador, eu quero dizer aqui aqueles aspectos que são bonitos, que nós teríamos que conservar, né, do nosso cristianismo. Então, eu não estou fazendo a abordagem pejorativa do termo, porque o problema é o conservadorismo, né? Sem o ismo. Então, boa parte das pessoas e dos grupos religiosos da igreja, que é uma macro-instituição, vão, por exemplo, se sentir ofendidos quando houver qualquer crítica ao grupo dos arautos do Evangelho. Por outro lado, o outro grupo, que é considerado assim um pouco mais
no aspecto ainda positivo do ser progressista, no sentido da visão ou de uma interpretação que seja capaz de entender a atualização de tudo aquilo que nós cremos no hoje, do nosso caminho, da nossa peregrinação, nós diríamos que tem uma tendência o quê? A ser crítico a determinados grupos da igreja, a determinados movimentos, e nesse sentido, até aqui tudo bem, obrigado. Significa que isso é normal. Mas se você pergunta se eles são da Igreja Católica, porque provavelmente você teve acesso a grupos que vão dizer que no fundo, os arautos não pertencem à Igreja Católica. Todos os grupos dentro da igreja são criticáveis. São criticáveis em que sentido? Nós não temos nenhum grupo, nenhum movimento, nenhuma pastoral na igreja que seja perfeita. Se a própria igreja está sempre em processo de reforma para que ela transpareça de maneira cada vez mais lúcida o rosto de Cristo, a verdade do Evangelho, os elementos centrais da nossa fé, também os grupos sociais, os grupos religiosos, as congregações religiosas, as paróquias, as dioceses, também estão naquela característica de sempre reformanda, né? Naquele elemento de estar sempre buscando voltar ao primeiro amor, rejuvenescer, segundo a luz do Evangelho e do Espírito, a própria vivência cristã. Então esses grupos, eles têm características e carismas específicos, coisas bonitas do arautos do Evangelho, o culto à beleza, que é um elemento que nós precisamos cuidar, né? O culto à beleza, os arautos do Evangelho, por exemplo, gostam de uma celebração, por exemplo, em muitos lugares os arautos do Evangelho já têm os antigos, aqueles grupos que cantavam, como que chama? Corais, né? Os corais, e aí eles têm toda aquela questão da própria vestimenta, mas também existe dentro da própria igreja crítica que existe aos arautos do Evangelho. Por exemplo, ultimamente nós temos o quê? Nós temos, inclusive, uma indagação pontifícia, foram feitas pesquisas, mas isso vale para todos os campos. Existem dioceses do mundo que estão sob observação de Roma. Porque quando chega uma denúncia ou alguma coisa, na Santa Sé, o que é mais natural? O Vaticano, a Santa Sé, envia delegações para tratar de problemas específicos. Mas atenção, o Vaticano não joga fora a criança e a água suja, como aconteceu com os grupos dos Legionários de Cristo, que passaram por toda uma inquisição e no final das contas, quem fez todo esse processo, que terminou num enorme dossiê, onde Papa Bento XVI então disse, olha, esses e esses elementos são incompatíveis com a fé, mas nós não podemos jogar fora, acabar, né, no caso dos Legionários de Cristo. Então o que nós podemos dizer? Que os arautos do Evangelho são um grupo da Igreja Católica. Não me perguntem agora canonicamente qual é o aspecto da jurisdição, mas eu acredito que eles sejam uma sociedade, tipo uma sociedade de vida apostólica e laical. Depois eu posso trazer isso para você, Helena, de maneira mais clara, mas é um grupo aprovado pela Igreja, pela Santa Sé, né? E nessa dimensão, outra coisa bonita dos arautos do Evangelho, né, é a dimensão da própria liturgia, a preocupação com a liturgia, a preocupação também com os aspectos da beleza, de modo geral, como eu falava para vocês. Agora, todos os grupos da igreja, eles também precisam o quê? Ter visão do todo. Então, por hora, a igreja vai fazer uma certa crítica, chamando o carisma a olhar o todo. Então, por vezes, faltam em determinados grupos da igreja, ditos mais progressivos, a dimensão da espiritualidade, de uma liturgia bem celebrada. Mas, por outro lado, a outra face da moeda, em alguns grupos de espiritualidade da igreja, falta a dimensão social, a dimensão da justiça. Por quê? Porque nós não podemos entender a caridade como simples exercício assistencial da subsistência das pessoas, mas é também adentrar com a luz do Evangelho nasquelas realidades políticas e sociais para transformação da própria realidade. Por quê? Porque o cristão é fermento, e fermento age onde? Na massa. Não é só a transformação da igreja enquanto tal, que vai adquirindo cada vez de maneira mais perfeita a forma de Cristo, né? A forma cristocêntrica, mas também a sociedade tem que ser iluminada pela luz do Evangelho.
E aqui nós precisamos entender que esses grupos eles têm características muito bonitas, mas também têm seus limites. E aí a gente precisa entender que quem governa uma diocese tem que ter presente, que é o bispo diocesano, todos os carismas, esse movimento, essa associação, esse grupo contribui para a vida diocesana da diocese. Então o grande guardião dessa dimensão da justa articulação dos carismas, das associações, da vida religiosa, das pastorais e movimentos numa diocese, bispo diocesano. E aqui o bispo diocesano vai entender o lugar dos arautos, como vai entender o lugar de determinadas pastorais sociais, de determinados contextos, por quê? Porque a igreja vai continuamente fazendo o seu caminho. E nós sabemos que todas as congregações religiosas, todos os grupos, por exemplo, dependem o quê? De quem está à frente. Da maturidade das pessoas que estão à frente, da idoneidade das pessoas que estão à frente. Isso vale para tudo. Então, a gente precisa entender que os arautos do Evangelho, aqui terminando, são um dom para a igreja, tá? Mas os arautos, como todos os grupos de igreja, têm que viver, assim como a igreja, aquela característica a qual os padres da igreja chamavam a atenção lá no início do cristianismo, que a igreja devia estar sempre em estado, né, de contínua reforma. Inclusive, o Concílio Vaticano II tem que adentrar como luz na renovação ou naquilo que o Papa João XXIII chamava adornamento de todos estes grupos da igreja. Por quê? Porque a igreja tem que caminhar na comunhão com o Papa, na comunhão com os bispos. Então, toda vez que estes movimentos, estas associações, ou laicas de direito laico, de associação, porque os fiéis leigos têm direito de associação, tá? E por vezes esses grupos, as comunidades, as novas comunidades de aliança, por exemplo, né, de vida e aliança, todas elas passam por um processo para aprovação oficial da Santa Sé, mas essa aprovação inicial não significa que a igreja não vai acompanhar constantemente. Por quê, gente? Vamos parar de idealizar as coisas. Joio e trigo estão sempre presentes nas pessoas, na igreja e nas instituições. O joio e o trigo não está presente só lá fora, não, tá? Não está presente só lá fora, não. Também dentro da igreja e dentro dos grupos. Então, as próprias dioceses têm mecanismos para acompanhar, tá? E nesse sentido, nós podemos entender que quem prefere, quem tem gosto, por exemplo, para participar de uma paróquia, de uma comunidade administrada pelos arautos do Evangelho, não pode também discriminar outras pessoas que têm outros estilos. Esses estilos, dentro daquilo que nós chamamos de fidelidade à tradição, de fidelidade à Sagrada Escritura, esses estilos são absolutamente normais dentro da nossa comunidade cristã. Tá certo, Helena? Então, os arautos fazem, sim, parte da Igreja Católica e são um grande dom para todos nós, tá? E as ressalvas são aqueles elementos que eu já coloquei, que não valem só para os arautos do Evangelho, mas valem para todas as congregações religiosas, dioceses, arquidioceses, enfim, para todas as instituições que se professam católicas, né? Isso é importante também a gente ter presente, tá certo? Muito obrigado. Agora a segunda pergunta que nós temos aqui presentes, né? É uma pergunta do Luiz Carlos, que eu acho que é oportuna a sua pergunta, porque tem algo a ver com a primeira pergunta. Por isso que eu já vou pegar carona. Luiz Carlos, lá do Nova Bahia. Também conheço o bairro Nova Bahia. Uma saudação muito carinhosa para todos vocês aí. Deus abençoe a todos. Pergunta do Luiz Carlos. Por que a maioria dos católicos tem dificuldades em aceitar a RCC? RCC Renovação Carismática Católica, tá? O último C já diz que é um grupo, tá, que ganhou cidadania dentro da Igreja Católica e, como tal, foi aprovada pela Santa Sé. Num primeiro momento, boa parte da Igreja viu com muita reserva, parte do clero também tem essas observações em relação à RCC, mas eu já gostaria de dizer que a RCC tem cidadania na Igreja, tá? É um movimento eclesial, tá? Como tal, os movimentos eclesiais,
ao contrário das pastorais, tem características específicas. A identidade de um movimento normalmente é um movimento de espiritualidade, tá? Como tal, o foco da renovação carismática católica é a dimensão, de fato, a dimensão de renovação, já diz o nome, renovação espiritual. Este movimento ele é marcado por um fenômeno ainda mais amplo que não se restringe ao âmbito católico, o fenômeno da pentecostalização. Por Pentecostes, aqui eu não estou falando no aspecto, na abordagem de um juízo, mas do elemento da importância que o Espírito Santo ganhou dentro deste movimento. Então, Pentecostes, um fenômeno, de Pentecostes que traz reavivamento, que traz ânimo, para a própria igreja. Então, sendo um movimento de animação espiritual, de renovação espiritual, é importante que nós entendamos ele dentro desta perspectiva e desta ótica. É possível que determinadas espiritualidades não estejam conforme o Evangelho? Nós chamaríamos isso de pseudo-espiritualidade. Não é o caso da renovação enquanto tal, enquanto sua proposta seja uma proposta de reavivamento, onde a terceira pessoa da Santíssima Trindade ganha um destaque muito grande, a questão do indivíduo, a questão do sujeito, e a renovação carismática tem um estilo próprio de viver o cristianismo. Com isso, é óbvio, volto ao assunto anterior, tendo grupos e tendências dentro da macro-instituição igreja, que é bastante complexa, de fato, muitos grupos, Luiz Carlos, veem com certa desconfiança a renovação carismática católica. Aqui nós precisamos também fazer uma distinção. Qual é a experiência que você teve da renovação carismática? Em muitos lugares, nós bem sabemos, na maioria dos lugares, a renovação carismática, repito, é uma obra do Espírito Santo. Nesse sentido, é um carisma que a igreja reconhece nesse momento histórico. Então, por isso a gente precisa tomar cuidado, que aqui não estou julgando a renovação em si. Mas vai valer muitas das coisas que eu disse também para os arautos do Evangelho. Mas essa conversa a gente vai continuar depois do intervalo, tá? Eu vou voltar na pergunta do Luiz Carlos sobre por que a renovação carismática católica encontra em certos grupos católicos algumas dificuldades de entendimento e aceitação. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Como eu havia dito no bloco anterior, a gente vai retomar agora a pergunta do Luiz Carlos, da lá do Nova Bahia, nesse terceiro e último bloco, porque ele pergunta assim, por que a maioria dos católicos tem dificuldades em aceitar a RCC? Já abordei essa pergunta, nós estamos na metade do caminho, vamos assim dizer, e eu disse que dentro da complexidade daquilo que é a macro-instituição igreja, nós temos diversas linhas, diversas interpretações, diversos grupos. O que é fundamental? Que essa diversidade seja vista como riqueza e não como empobrecimento. Mas atenção, o discurso da diversidade não deve servir para que nós caiamos no quê? No rompimento da comunhão. Se nós rompemos a comunhão, nós ferimos o princípio da unidade. Se nós fazemos a diversidade uma desculpa para dizer que a gente segue cada um por si, nós rompemos também a comunhão, a dimensão da unidade. Então, unidade e diversidade se complementam, são importantes dentro da comunidade. Então, é óbvio que a renovação tem um estilo próprio. Para quem é acostumado com outros estilos, porque foram, por exemplo, eu teria dificuldade de entender, por exemplo, boa parte hoje dos nossos grupos jovens tem espiritualidade da renovação carismática e não da pastoral da juventude, mas eu cresci em ambiente de pastoral da juventude. Para mim, pessoalmente, soa bastante estranho o estilo renovação carismática. Agora, soar estranho para mim significa que está errado? Muito pelo contrário.
a renovação carismática, a RCC, em paróquias onde eu trabalhei, por exemplo, lá nos meus primeiros anos de exercício do ministério numa paróquia, olha, a gente tinha uma empatia e uma relação muito bonita, concretamente na comunidade, uma comunhão muito efetiva e afetiva com as lideranças da renovação carismática. Onde acontece o problema? Como acontece problema com todos os outros grupos. Depende da liderança que está no grupo de oração, depende da liderança que está na condução das diversas organizações e sistema de organização da própria renovação carismática. Então, por vezes, o problema não é o carisma, mas é a pessoa ou pessoas que estão ali à frente daquele trabalho, que pode se deturpar o carisma, né? Por exemplo, um problema de deturpação do carisma dentro da renovação carismática. Volta e meia eu lido com isso. Pessoas que se sentem discriminadas dentro da renovação. São casos isolados, tá? Vou dizer para vocês, mas como o Semper Reformanda vale para todo mundo, vale também para a renovação carismática. Gente que, por exemplo, quando não tem o carisma do falar em línguas, que existe uma grande discussão entre nós sobre essa questão dos carismas, né? Do falar em línguas. O que acontece? Um elemento que é para ser, se o Espírito trabalha na igreja, ele trabalha para unificar, não para separar. Então, por vezes, quem não adormece, quem não dorme no Espírito, quem não fala em línguas, é colocado como elemento discriminatório, como se fosse um membro do movimento de segunda classe. É óbvio que isso é um absurdo. O próprio Paulo coloca que a mãe de todas as virtudes é a caridade. Então, vejam, nem todo mundo precisa falar em línguas, nem todo mundo precisa ter o mesmo carisma. Então isso é inadmissível dentro da comunidade. Ou seja, você usar o Espírito Santo para você subir em cima de um pódio, para dizer que você é melhor do que os outros. Mas isso pode acontecer em todos os outros grupos. A gente precisa estar o quê? Sempre discernindo os movimentos, as pastorais. As pastorais, por vezes, também se complica muito, dependendo da pessoa que está à frente. Como pode ser até um bispo. Como pode acontecer, porque somos humanos. Então, a nossa humanidade, por vezes, não deixa o Espírito de Deus trabalhar de maneira suficiente. A gente coloca o nosso eu na frente, né? E aí a gente precisa o quê? De um exercício contínuo de conversão. A renovação precisa se converter, os padres precisam se converter continuamente, as dioceses precisam estar num trabalho de conversão contínua, as congregações religiosas, as associações de leigos. Gente, que novidade é isso? Isso vale para todos. Então, onde acontece, onde tem grupos da renovação, normalmente nós temos coisas maravilhosas acontecendo. Por quê? Porque a renovação carismática é um dom da igreja. Aliás, é um dom do Espírito para a igreja. E aqui nós temos uma característica muito importante quando Paulo fala dos carismas. O Espírito Santo só age na igreja, suscitando carismas e dons para a edificação da comunidade. Como que a gente discerne que um carisma é cristão? Quando vem do Espírito, quando ele edifica a comunidade. Quando começa a fazer intrigas, separação, acepção de pessoas, quando a pessoa começa a dizer, olha, se você não é da renovação, você não tem espiritualidade. Quem foi que te disse alecrim dourado? Né? Quem foi que te disse que você precisa ser da renovação carismática católica? É um tipo de espiritualidade. Gente, na igreja existe uma infinidade de espiritualidades. Por exemplo, espiritualidade da vida monástica, características próprias. Espiritualidade franciscana, né? A espiritualidade, vamos supor aqui, né, na TV Imaculada tem uma espiritualidade, toda ela orientada por São Maximiliano Maria Kolbe, pela importância que ele vê, a visão de Maria Imaculada. Quer dizer, a própria TV Imaculada tem um próprio estilo de renovação, né, de espiritualidade. Por exemplo, você já vai identificar logo quando uma pessoa fala Salve Maria Imaculada. É uma saudação própria, características desses grupos. O que eles estão dizendo? Que eles têm uma identidade de uma espiritualidade. Essa identidade é errada? Absolutamente. A diversidade do Espírito na sua ação traz um enriquecimento enorme à igreja. Eu falo que a igreja é um grande jardim com muitas flores. O problema é quando o alecrim dourado só acha que só o alecrim dourado é bonito. O jardim tem que ser todo de alecrim dourado. Não, o jardim tem que ter crisântemo, o jardim tem que ter rosa, tem que ter lírio. Né? Vocês estão vendo?
Essa é a riqueza do Espírito. Então os dons, eles têm que ser constantemente discernidos, também na sua atualização. E aí nós temos dentro da igreja um outro grande carisma, que é a hierarquia. Porque normalmente a gente está falando mal, né? Mas ela foi instituída por Cristo com a missão de ser o que eu chamo o ministério da síntese, o serviço da síntese. Então, numa paróquia, a renovação tem que estar em comunhão com o pároco. O pároco, por sua vez, com a sua comunidade, tem que estar em comunhão com o bispo. O bispo, por sua vez, precisa estar em comunhão com Roma, com a Santa Sé, com o sucessor do apóstolo Pedro. Então, vocês estão vendo? Todos esses carismas, eles são, aspas, vigiados para que eles continuem na ótica cristã, que é a ótica da edificação da comunidade, da construção da comunhão na vida da comunidade. E aqui eu digo que todos os carismas, eles têm uma riqueza, mas eles têm também a necessidade da complementaridade. Isso significa o quê? Que o carisma, ele tem sua riqueza, ele traz uma ação do Espírito, ele é obra do Espírito, mas ele não pode ser visto isolado da grande comunidade. Por isso que eu falo, os meninos que vêm para o seminário, que são da Renovação Carismática Católica, sem problema nenhum, mas você precisa ampliar, você não precisa negar a espiritualidade que você teve da Renovação Carismática Católica. Mas se você vai ser um padre e você vai ser um homem da comunidade, não de grupos, você precisa o quê? Ampliar. Padre, isso é negar o que ele teve como espiritualidade específica dele? Não. Como padre, ele vai levar pela vida fora a identidade carismática do seu modo de ser igreja e da sua espiritualidade pessoal. Ele só não pode impor isso para os outros. Nem todo mundo dentro da comunidade tem que, para ser santo, entrar na Renovação Carismática Católica. Como eu digo lá no santuário da abadia, nem todo mundo, para ser santo, precisa fazer acampamento. Existem caminhos. É uma obra de Deus? É uma obra de Deus que eu não canso de dizer, que mudou e transformou a vida de muitas pessoas, e negar isso seria injusto. Mas dizer que é o único caminho? Não. Esse é o problema. O problema é quando começa a aparecer, eu falo para vocês, o alecrim dourado, né? Esse é o problema. O cara acha que só é católico assim, né? Só é padre assim, se for assim. Tá, para. A obra do Espírito na igreja é obra de unificação, não de uniformização. Tá? Eu tenho maior respeito pela Renovação Carismática Católica. Em alguns lugares dá problema, mas e quem não dá problema, gente? Pelo amor do Santo Cristo. Quem é que não dá problema? Mas é na forma concreta de vivenciar o carisma que passa pela mediação das pessoas. Mas isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Então eu convido vocês a tirarem o preconceito da renovação carismática, né? Tirar o preconceito. Por outro lado, eu convido os próprios membros da renovação carismática a lembrarem que eles não são o único carisma, que o Espírito Santo tem obras tão bonitas quanto eles, tá? Isso que é importante a gente ter presente, Luiz Carlos, numa igreja pensada como comunhão, tá? Onde as diversidades não são vistas como problema, mas como riqueza, como obra do Espírito. Mas até onde essa diversidade ela é admitida dentro do corpo eclesial? Quando ela não rompe a unidade e a comunhão, tá? O grupo de renovação, nós vamos pela nossa cabeça, a gente não quer saber o que o bispo pensa, o que o bispo acha. Não, não pode. Não é assim, ninguém segue a sua cabeça. Você tem que estar em comunhão com o bispo diocesano, todos nós, inclusive eu, padre. Eu não posso aqui estar falando o que eu quero, porque daqui a pouco o Dom Dimas me chama lá, e daí? E esse assunto aqui? Por quê? O pastor supremo dessa comunidade é ele, não sou eu. Não é o padre Adriano. Entendeu? O padre aqui, o padre diocesano, não chega na paróquia, a igreja está nascendo aqui agora, eu vou inventar uma igreja aqui. Não. Tem uma tradição. Tem um guardião dessas comunidades. Por quê, gente? Porque o joio se infiltra e vocês sabem que Satanás, onde ele põe um rabo, ele quer acabar com tudo, né? Ele quer acabar com tudo. Então, gente, moderação. Nossa Senhora da Moderação, Nossa Senhora do Equilíbrio, é uma santa que a gente precisa evocar quase sempre. Evitar exagero. Tudo que é demais, gente, liga o desconfiômetro. Tudo que é demais, liga o desconfiômetro, tá? Vamos lá para a pergunta agora da Carol, lá da Copa Trabalho.
É Copa Trabalho. Ó, hoje nós não estamos precisando da ajuda do GPS do Fábio hoje, né? Por sinal, disseram que eu e o Fábio hoje podemos cantar, né, Fábio? Porque nós estamos. O Fábio está de camiseta verde e jeans também. Olha só, vamos tentar fazer um dueto. Tá certo, brincadeira, gente. Olha, Carol, obrigado pela sua participação no programa Respostas. Olha que interessante a pergunta da Carol, gente. Nós devemos, ela faz uma barrinha, podemos questionar a Bíblia? Como temos a certeza de que tudo que foi escrito é o que Deus quis comunicar a nós? Eita, que pergunta interessante, né, Carol? Porque estamos no mês da Bíblia, né? Setembro é o mês da Bíblia, porque em setembro, dia 30 de setembro, nós celebramos o São Jerônimo, grande tradutor, né? Estudioso, tradutor da Sagrada Escritura. É muito importante a gente fazer uma distinção, Carol, porque a Sagrada Escritura, de fato, o tema da inerrância você está tocando, ou seja, a Bíblia erra. Aqui, mais uma vez, nós precisamos trazer em mente que a palavra de Deus une duas realidades, humana e divina. É palavra de Deus, por quê? Porque é o Espírito que age sobre o agiógrafo, sobre o autor sagrado. Então nós temos que os livros canônicos, os livros reconhecidos, que é a Bíblia que nós temos, são livros que foram reconhecidas a sua dimensão de inspiração. Ou seja, o Espírito Santo está agindo sobre quem está escrevendo. Só pode ser dita e considerada revelação se o caráter de inspiração é reconhecido e vice-versa. Nesse sentido, o fato de que a inspiração divina esteja agindo sobre o agiógrafo não tira um outro elemento que tem que aparecer nas nossas análises. É um ser humano, não é um anjo que está escrevendo. É interessante, boa parte do islamismo, por exemplo, entendem que o Alcorão foi escrito por anjos, não por homens. Nossa Bíblia foi escrita por homens, tá? Por pessoas. Então aqui tem a realidade humana, é palavra de Deus escrita na forma humana. E daí os estudos exegéticos dos últimos tempos têm colocado que a gente precisa, por exemplo, olhar os aspectos históricos, reconhecer qual é o estilo de cada texto, estilo literário. Se você for ler, a ciência exegética evoluiu muito na igreja, de modo que a gente tem que distinguir na Bíblia de verdade revelada daquilo que nós vamos chamar, na nossa ótica, de verdades científicas. Por quê? Quando eu falo de verdades científicas, eu estou falando de uma outra perspectiva, outros métodos com os quais eu, por vezes, vou me encontrar em embaraço quando eu vou para a Sagrada Escritura. Querem ver um exemplo de um embaraço? Onde nós não podemos confundir a intenção do autor com uma verdade científica? O autor do Gênesis não está querendo explicar como o mundo foi criado. Não está querendo fazer ali uma análise científica de uma cosmovisão da origem, do Gênesis do mundo, mas está ali para afirmar uma verdade revelada. Qual verdade revelada? Deus criou o mundo. Tanto é verdade que hoje a própria igreja deu passos na interpretação para dizer, pera lá, o evolucionismo, a teoria da evolução é incompatível com as narrações bíblicas? Não. Por quê? Porque o dado fundamental permanece. Permanece-se o dado de que Deus criou. A questão do como, a evolução pode ter sido uma das formas, né, que Deus encontrou para isso, para criar, né? Aliás, a criação continua acontecendo. Então aqui a gente precisa entender que como verdade revelada, ou seja, aquilo que Deus quis transmitir e aquilo que nós chamamos de verdade, de fé, cavadas da Sagrada Escritura, aqui, Carol, nós podemos dizer que a Sagrada Escritura não erra. Se a Sagrada Escritura apresenta verdades que nos conduzem à vida, não vai ter veneno ali. Tá? Não vai ter veneno ali. Mas aí nós temos que seguir, segundo, volta a história, segundo a orientação da igreja, a Sagrada Escritura tem que ser interpretada com métodos próprios, com visões próprias, a própria interpretação geral da Sagrada Escritura tem que ser levada em conta, a Bíblia explica a Bíblia, ajuda-nos a interpretar, o evento Cristo é central para a interpretação de todos os textos, inclusive do próprio Antigo Testamento. Então a gente tem que ir com calma, tá? Quando a gente fala disso, mas a Bíblia para nós é caminho seguro, porque é revelação divina, enquanto verdades de fé
autênticas os autores sagrados nos transmitiram, inspirados pelo próprio Espírito, tá? Então, a gente pode confiar nesse sentido, Carol. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado porque você esteve conosco até esse momento. Gratidão a todos vocês. E agora, como acontece de costume aqui no final do programa Respostas, eu quero invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada. Assim ela era invocada por São Maximiliano Maria Kolbe. Então, nesse sentido, Maria também era a serva da palavra de Deus, né? É a última pergunta. Então, que Maria nos ajude também a ouvir, a viver e a nos deixar transformar por esta mesma palavra de Deus. Então, que desça sobre vocês, por intercessão de Maria Imaculada, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Minha saudação carinhosa, que Deus abençoe a todos vocês e fica aqui a promessa de um reencontro que Deus assim nos permita. Fiquem com Deus. Até mais. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.